O perigo espiritual de Donald Trump. O que é isso? É o título deste livro aqui, ó. Não está em português ainda. Eu ganhei este exemplar aqui de presente há poucos anos. O subtítulo é 30 cristãos evangélicos falam sobre justiça, verdade e integridade moral. O livro é uma coletânea, cada capítulo um autor. E o editor, pausa antes de eu falar o nome do editor, Fé e Café. Então, o editor é o Ronald Sider. Ele fez muito sucesso no Brasil, anos atrás, quando escreveu um livro que foi sucesso lá nos Estados Unidos também, Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Esse livro foi um best-seller, realmente. Então, do que trata esse livro aqui? Então, são 30 capítulos, 30 evangélicos que avaliam posturas, atitudes, reações, comportamentos, falas do Donald Trump. O livro foi publicado por ocasião, do primeiro mandato dele. Tá? Mas o que o livro apresenta continua sendo válido, continua sendo real. O livro vai mostrar aqui, então, para os leitores. Vou passar os olhos rapidamente aqui alguns dos tópicos. Por exemplo, um dos capítulos é assim: Deus odeia uma língua mentirosa. E o livro traz estatísticas de quantas mentiras o Donald Trump fala nos seus pronunciamentos oficiais. Depois, um outro capítulo falando sobre a questão da misoginia, da questão do racismo, a questão da soberba, né, do orgulho, a questão de como ele se dirige a quem não pensa como ele se refere a quem não compartilha das suas perspectivas, das suas opiniões, e se refere sempre de uma maneira ofensiva, ou de uma maneira que insulta, que humilha. E a pergunta óbvia é: isto é algo digno de um cristão? Porque o Donald Trump se apresenta como sendo cristão, ele fala que é. Ele diz ser cristão, diz acreditar na Bíblia, pelo menos é o que ele fala, mas os autores desse livro vão mostrar como que é uma contradição terrível entre alguém que de público diz que é cristão, mas as suas palavras, suas atitudes negam completamente. Né? Vão em uma direção totalmente contrária ao espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Uma postura que o Trump sempre apresenta, muito arrogante, soberbo, orgulhoso, e sempre querendo desprezar e humilhar, né? Conforme a gente já falou aqui, quem não pensa igual a ele. E quem são os autores? Muitos desses autores não são conhecidos aqui no Brasil, mas são pessoas muito sérias, pessoas que ocupam posições importantes em áreas diferentes da sociedade dos Estados Unidos. Tem gente aqui da advocacia, pessoas nas Forças Armadas, pessoas que estão, por exemplo, quem leciona em seminário teológico, enfim, uma gama muito ampla, muito vasta de pessoas que são sérias, que são competentes naquilo que fazem, que ocupam funções relevantes e que, de uma maneira respeitosa, mas corajosa, apontam as contradições entre a fala do Donald Trump e aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia apresenta sobre como deve ser o comportamento de alguém que diz que segue a Jesus Cristo. Mas por que eu estou falando disso aqui? Ele é presidente dos Estados Unidos, o que tem a ver conosco? Então, se a gente olhar por aí, não tinha que falar nada, né? Porque ele é de outro país. Mas aqui no Brasil a gente está vendo, essa é a razão pela qual eu resolvi comentar a respeito deste livro, O Perigo Espiritual de Donald Trump, ainda que não esteja traduzido para o português. Por isso que eu resolvi comentar a respeito aqui hoje no Fé Café.
muita gente aqui no Brasil, e eu tenho visto muitos evangélicos aqui no Brasil, que estão depositando toda a sua esperança em Jesus Cristo? Não, em Donald Trump. Que esperam, querem que ele faça aqui no Brasil o que ele fez na Venezuela. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. O povo pobre da Venezuela mudou alguma coisa, ou vai mudar alguma coisa com a deposição do presidente Nicolás Maduro? Não, não vai mudar nada. Continuará tudo do mesmo jeito. Continuará tudo como dantes no quartel de Abrantes. O povo que sofria vai continuar sofrendo. Aconteceu uma ação de justiça lá? Não, muito pelo contrário. E a questão tem que ser tratada porque muita gente pensa, coloca toda a sua esperança em um líder humano, e a Bíblia é muito clara em dizer que nós não devemos ter esperança em líderes humanos. Um dos salmos diz: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Vamos traduzir isso? Não confieis em governantes, não confieis em deputados, senadores, presidentes da República, primeiro-ministro, presidente do Senado, Congresso, rei, rainha. Não confie, a salvação não vem deles. Quantas pessoas pensam que, não, a salvação agora vem do Donald Trump. Ele vai nos salvar, ele é a nossa salvação. Não é, não é de jeito nenhum. É um equívoco absurdamente grande pensar que um líder político vai ser a nossa salvação. De jeito nenhum. Se nós esperamos que um líder político nos salve, nós estamos no caminho certo, 100% de certeza, para a decepção e o desapontamento. Porque nenhum líder político vai nos salvar. E aqueles que reclamam e dizem que nós precisamos de um salvador no ano que vem e faça mudar tudo no Brasil, o que você faz para o Brasil ser um país melhor? Você age com honestidade? Você ajuda as pessoas que estão numa situação pior do que a sua, financeiramente falando, pessoas em fragilidade econômica, social, você as ajuda? Você tem solidariedade em relação a elas? Ou você é absolutamente indiferente ao sofrimento destas pessoas? Não confieis em príncipes nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Ainda mais confiar em alguém que, voltando aqui ao livro, pessoas lá dos Estados Unidos que são cristãos evangélicos de diferentes áreas da sociedade e que mostram como que as atitudes diárias do Donald Trump negam, contradizem o Evangelho de Jesus Cristo. Se não devemos confiar em nenhum líder humano, nenhum político humano, muito menos em alguém assim. Se o que eu falei faz algum sentido para você, já clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e caso você já tenha feito a sua inscrição, eu te agradeço de verdade.